sintoma da degradação do meio ambiente, a desertificação vem mobilizando ações internacionais. Desde 1994, o dia 17 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial de Combate à Desertificação. O nosso programa, claro, não podia deixar essa data passar em branco, afinal, no deserto não se produz alimentos e a conservação dos biomas é a conservação da vida. É sobre combate à desertificação que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que está começando agora. A gente está combatendo a questão da desertificação. Os grandes produtores têm condição de migrar para outras áreas e produzir em outros lugares. Como é que o governo federal vai enxergar nós aqui se nós não sair para buscar? E quem está saindo mais são as mulheres. A agricultura moderna ela está muito mais conectada ao petróleo em função da questão do nitrogênio sintético. A cisterna é algo sagrado aqui no semiárido, né? Ela que traz, digamos assim, a vida mesmo, né? Foi uma bênção de Deus, né? Mudou demais. Não vivemos em caixinhas. Então, quando a gente fala e aí se preocupa com a desertificação, é porque não só impacta aquela região ali em si, aquele local. Ela gera um impacto em cadeia. Comigo hoje, conversando sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Isolete Wisniewski, economista, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra e articuladora de ações em torno dos trabalhadores rurais e do Cerrado Brasileiro. Ive Aliana Dantas, da Coordenação Executiva da Articulação do Semiárido. E a gente está aguardando, para o segundo bloco, Alexandre Pires, diretor de combate à desertificação da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Excepcionalmente hoje o programa está sendo gravado e por isso nós estamos recebendo a participação da audiência. Ive, Isolete, que prazer estar com vocês aqui, já conversando sobre esse tema que já se mostra urgente desde ali dos anos 90, quiçá muito antes, né, Isolete? Eu começo com você para trazer introdutoriamente aí o que é a desertificação e em que medida ela está relacionada com o nosso modo de produção do que se dizem alimentos, no entanto, são commodities em sua maior parte, né? Bom dia quem também está nos escutando nesse momento, né? Prazer estar aqui nesse canal, que é tão importante, né? Falar de saúde é falar da nossa vida. E a Ive também, prazer estar aqui com a Ive nesse espaço também para fazer esse debate. Eu acho que desertificação tem, no seu sentido geral, a gente olha, né, assim, eu vou trazer um conceito muito a partir do que a gente vê e escuta das próprias comunidades, né? É onde a gente não consegue produzir, né? Seja alimento, seja a água que falta, né? Seja a vida principalmente, né? Então, tem isso. E também nós temos o conceito da desertificação verde, que é esse espaço onde as grandes monoculturas se apossam, né, desse espaço dos territórios, né, em geral, e vai expandindo essa área. Então, essa grande área, ela também é considerada um deserto verde, porque tem uma produção única, uma monocultura, diferente das comunidades que têm a sua diversidade na produção, né, os territórios das comunidades tradicionais, eles têm essa diversidade que traz dentro dessa perspectiva, né? Que serve para alimentar tanto, né, o consumo interno, né, da sua vivência, de fortalecer, de ser dentro desse modo de vida, mas também a população urbana, porque a alimentação também é importante, né, para a população urbana. Ive, a gente sabe que a ação da própria natureza, do tempo, pode causar a desertificação, mas o que a gente está vendo nos limites que a gente está chegando é uma desertificação causada pela ação humana, né? Bom dia, Yasmin, Isolete, um prazer estar aqui conversando, né, esse tema tão importante e que reflete, e vai refletir cada vez mais na vida de todas as pessoas. De fato, é algo que não acontece hoje, não surge hoje, mas ela se apresenta urgente hoje porque ela é um processo, né? Ela não acontece do dia para a noite, a desertificação não acontece do dia para a noite. É um processo longo e que iniciou de fato lá atrás pelas práticas que as populações, né, que os meios de produção de alimentos adotaram, né, o superpastoreio, o excesso de produção de monocultivo,
integrado ao uso de agrotóxicos e de fertilizantes, que vai empobrecendo esse solo, né? Então, esse solo descoberto, esse solo fica empobrecido e, consequentemente, vai diminuir a sua capacidade produtiva, né, de manutenção da floresta e também da produção de alimentos. A gente tem uma reportagem que vai alimentar bastante aqui a nossa conversa, trazendo mais informações relevantes para a gente. Com quantas ações humanas se promove a seca onde um dia a terra foi fértil? Até onde é natural ver a terra virar deserto? A repórter Juliana Duarte foi procurar saber. A terra está dando sinais. Solo infértil, áreas degradadas, seca. Os sintomas são claros e não deixam dúvidas sobre o diagnóstico: desertificação. Ao longo do tempo, esse problema tem crescido no Brasil. Atualmente, mais de 1.400.000 quilômetros quadrados são de áreas suscetíveis à desertificação. O que antes estava restrito ao Nordeste e ao Norte de Minas Gerais ganhou espaço e já chegou ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Entre os agravantes estão as mudanças climáticas e a ação humana. Principalmente o desmatamento, o sobrepastoreio, que provoca a erosão, que é a compactação do solo, os incêndios, que permitem que espécies invasoras, né? Elas podem, de certa forma, alterar essas espécies nesses ecossistemas, e aí, nesse caso específico, nas espécies da caatinga. Então, essa transformação por essas atividades climáticas e humanas, tendo a agricultura também como um ponto central, transforma essas áreas em desertos. No semiárido brasileiro, aproximadamente 13% das terras estão inférteis. Humberto Barbosa fala sobre os impactos do modelo atual de produção de alimentos nesse processo. Você tem na agricultura, a agricultura moderna, ela está muito mais conectada ao petróleo e principalmente às emissões de gases de efeito estufa, em função não só do maquinário, mas também da questão do nitrogênio sintético, que é utilizado para melhorar essa capacidade de fertilização dos solos. Quando a gente olha da agricultura do passado, ela dependia muito das condições do solo e ecológicas, né? Essas duas condições estabeleciam um equilíbrio e a produção de alimentos dependia dessas condições também da saúde do solo. A campanha nacional em defesa do cerrado apoia comunidades na luta contra a degradação do bioma. O cenário preocupa. No oeste da Bahia, as comunidades realizaram, né, em 2024 todo um mapeamento, né, de vários rios, córregos, né, que vêm morrendo. Eles intitularam de A Morte das Águas, né, essa cartografia. E ali eles apresentam um conjunto de mais de 3.000, né, leitos de rios que estão completamente já secos, né, que morreram. Porque quem tem recurso, quem tem dinheiro, né, os grandes produtores, eles têm condição de migrar para outras áreas e produzir em outros lugares, enquanto as comunidades dificilmente vão conseguir se mudar dos seus locais, dos seus territórios, né? E elas precisam, então, se adaptarem a essa situação, né? Valéria destaca que o agronegócio tem trazido riqueza para poucos e impactos para todos. Quando a gente vai em Giboés, o que a gente vê é uma situação de empobrecimento. A gente não vê que a soja, por exemplo, que está instalada naquela região, tem gerado riqueza para aquele lugar. Apesar do PIB ter uma taxa de crescimento, mas esse PIB, quando a gente olha para a situação de pobreza dos municípios, ele não é revestido, né, em benefícios e serviços, né, de atendimento à população local. Não vivemos em caixinhas. Então, quando a gente fala e aí se preocupa com a desertificação, é porque não só impacta aquela região ali em si, aquele local,
ela gera um impacto em cadeia. Entre as alternativas, medidas que vão desde o mapeamento das áreas afetadas até a restauração desses territórios a partir da valorização dos conhecimentos tradicionais. Pensar que essas alternativas elas têm que voltar a dialogar com esse jeito que os povos já vinham construindo, né? Que é dessa relação humana mais próxima com a biodiversidade, né? Mais próxima com a natureza. E isso os povos indígenas, os povos quilombolas já vêm nos ensinando há um bom tempo, né? Ive, muito interessante nessa fala da Valéria, né, em que ela diz ali que a gente não vive em caixinhas, né, e aí trazer esse olhar para aquela ideia do agir localmente pensando globalmente, né, isso está posto nesse momento claramente, né? É isso mesmo, Yasmin. O meio em que a gente vive, ele não é isolado, né? E não é pensando também só no semiárido brasileiro, né? Só no meu estado, Rio Grande do Norte, não é só pensando no Cerrado, né? Todos os nossos biomas, eles estão interrelacionados, né? Se algo afeta a Amazônia, afeta a Caatinga, afeta o semiárido. Se algo afeta o semiárido, afeta o Cerrado, né? É por isso que nós temos visto também o avanço da área semiárida brasileira, né? Antes ela estava concentrada na região Nordeste, hoje ela avança para outros estados, né? Avança cada vez mais em Minas Gerais, avança para o Espírito Santo. Então, a área semiárida brasileira tem avançado, aumentado, mas também é importante a gente pensar que as nossas estratégias, né, de convivência com o semiárido, que isso é algo bastante forte na trajetória da ASA, né, de mudar esse paradigma de olhar para a nossa região, né, enxergarmos, a conviver com esse nosso bioma, com essas nossas condições ambientais, também pensando nos semiáridos de outros lugares do mundo, né? Então, como é que a gente faz essa conexão, essa inter-relação com outros países que também têm semiárido e que podem nos ensinar, assim como o Brasil, assim como o semiárido brasileiro tem a ensinar. Então, acho que pensar essa desertificação não no meu lugar, mas como ele impacta a vida do planeta. E aí, Isolete, também é interessante o Humberto, quando ele fala da questão do pastoreio, né, do sobrepastoreio. Me remeteu imediatamente, quando eu ouvi, às chuvas do Rio Grande do Sul. Eu vi um especialista falando na ocasião que o fato de haver muito sobrepastoreio, gados pisando continuadamente naquele território, a chuva não conseguia, a água não conseguia ser absorvida pela terra, né? E aí a gente vive num país em que tem mais gado do que gente. Como é que a gente reverte a desertificação pensando nisso, né? Nessas consequências? É um desafio grande, eu acho. Como o Ive falou, né? Essas áreas de desertificação, elas estão aumentando. Foi exatamente ontem, foi lançado um estudo da Sudene que traz esses dados, então acho que é importante olhar esse estudo. E ele traz essa expansão da desertificação para a área exatamente do Mato Piba, onde está sendo muito explorado, né, esse processo da expansão da soja. Quanto à questão do gado, é claro que nessas áreas de pastoreio um específico que ele não penetra a água no solo, né? Então aí não tem como se reproduzir isso, né? Vai continuar o capim, né? É a mesma coisa que a gente faz a relação com o cerrado. O cerrado ele é um ambiente, um território, né? E dentro da sua produção específica, né, ele é responsável por 8 bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, a água é fundamental nesse sentido. Mas a água só continua a penetrar o solo porque nós temos as raízes profundas do cerrado que levam essa água para o solo. E é exatamente essas áreas de recarga que a gente está observando que pode virar deserto, que é as áreas onde tem a maior produção de soja, que são as áreas das chapadas, né? E as comunidades, né, foi trazida aí a experiência da cartografia das águas no oeste da Bahia. Sim. Eu acompanhei um pouco esse processo, né? E se a gente olhar o mapa dessa cartografia, a gente vai ver que as áreas degradadas, elas estão em volta das comunidades, em torno dessas comunidades, né? Então, as grandes fazendas de soja, e existem essas áreas onde as comunidades, né, ali as comunidades fundo e feixe de pasto, nesse oeste da Bahia,
elas preservam esse ambiente. É muito interessante a gente olhar esse ambiente como um todo, né? Assim, e o quanto que isso pode, depois de um certo tempo, se as comunidades não conseguirem, né, se reproduzir, estar ali para garantir que esse ambiente continue, né? E elas fazem o manejo dessas áreas, né? Elas soltam o gado também, mas não é a mesma coisa que o pasto, né? Nessas áreas das comunidades de fundo e fecho de pasto, há a criação do gado, mas há um manejo para isso, né? Elas sabem exatamente como elas fazem para que esse ambiente do cerrado continue. Não há desmatamento. O gado, ele continua no meio das áreas onde tem a vegetação do cerrado. E isso não prejudica o ambiente. Aí uma certa forma de como você lidar com as questões, né? E eu acho que eu quero trazer outro elemento que é importante nesse processo da desertificação da discussão, que não é só o desmatamento, né? Hoje nós temos a questão dos incêndios, né? A redução das águas, o Pantanal, né? Nós trouxemos aqui Cerrado, Mata Atlântica, mas o Pantanal está sendo afetado muito com os processos dos incêndios, né? É um ambiente, é um território pequeno e que nos últimos anos foi tremendamente afetado pelos incêndios criminosos, né? Então isso também é um aspecto que afeta a vida das comunidades e aí provoca também a questão da desertificação. Tem que dizer também que eu acho que é importante que quando a gente fala de desertificação, nós estamos falando do uso do solo, né? Assim, e há um processo de articulação, né, desse modelo que a gente tem de agricultura, do grande agronegócio, mas também da questão das próprias mineradoras. Se você for olhar, né, assim, as mineradoras elas vão tirando o minério da terra e vai ficando aquele buraco enorme. Como que mantém, né? Como é que você consegue fazer um processo de recuperação desse ambiente, né? Então, acho que tem uma série de questões que vão provocando esse processo da desertificação. Muito interessante, Ive, quando a Isolete traz essa fala da Valéria, né, sobre a cartografia ali que foi realizada na Bahia, também me vem à mente o pertencimento daquela população com aquele lugar, com aquele território, e o quanto que esse pertencimento é que tem salvado e permitido, por exemplo, que esteja tudo deteriorado no entorno, mas onde vive essa comunidade está tudo preservado dentro dos limites possíveis, né? É isso mesmo. É importante a gente pensar que, ok, estamos em processo preocupante de desertificação, mas é importante a gente reconhecer também que esse processo ele pode ser revertido, né? E ele não chega de fato nas comunidades. Se a gente pudesse fazer vistas aéreas de drones de uma comunidade rural e o seu entorno, né, seria muito nítido a gente perceber vegetação, seja de produção de alimentos ou vegetação nativa naquela comunidade, e o seu entorno, muitas vezes fazendas que não têm um uso apropriado da sua terra, com solo descoberto, né? Então, são quase que oásis das comunidades rurais, as comunidades indígenas, os assentamentos. Então, a gente perceber isso. E aonde tem gente, né, para a gente reverter essa situação que nós estamos e a gente trabalhar aí no combate à desertificação, nós precisamos entender que nós precisamos das pessoas. Nós precisamos das pessoas nos seus territórios. É só assim que nós vamos reverter essa condição, né? A partir da produção de alimentos e da manutenção da vegetação nativa. Restaurar a terra, criar oportunidades, que é o tema, né, do Dia de Combate à Desertificação desse ano, promovido pela Convenção das Nações Unidas. Restaurar a terra, criar oportunidades, é exatamente isso. Nós queremos restaurar a terra, mas também criar oportunidades para que as pessoas produzam seu alimento, vivam com dignidade, né? Construam a sua coletividade e a defesa dos seus territórios. Então, aí nós temos inúmeros exemplos, a partir das tecnologias sociais, das cisternas, que vem mudando essa realidade das famílias do semiárido. Isolete, eu acho que uma coisa bastante importante, só para complementar, Yasmin, que é uma ação bastante articulada entre o Cerrado e a Caatinga, que é pela PEC, pela alteração do projeto de emenda constitucional 504 de 2010,
que é incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional, né? Que esses biomas eles não estão, não integram a Constituição como patrimônio. E a gente considera que quando a gente dá relevância ao bioma, a gente tem capacidade ainda mais, tanto social, né, dos movimentos sociais, mas também política, de agir sobre ele. Então, é muito importante essa campanha, né, que o Cerrado e a Caatinga têm construído junto. Com certeza. E, Isolete, a gente sempre tem uma conversa antes com os nossos convidados, né? O Cristóvão Paiva, nosso produtor, dialoga aí com vocês antes do programa, e você comentou com ele sobre as áreas de Vossoroca. Eu queria que você explicasse sobre essas áreas, você já falou dos desertos verdes também, que são dois conceitos importantes, talvez, para a gente entender esse processo de desertificação, né? As áreas de Vossoroca, elas são tipo um ambiente, né, que está sendo formado em muitas áreas, em grandes fazendas principalmente, né, assim. Tem algumas áreas, por exemplo, em Jubués, em Piauí, que já há esse processo, né, em que a terra ela vai abrindo, formando valas, né, porque não tem uma sustentação de vegetação para isso, né. Então, essas áreas, às vezes, são áreas enormes que vão se formando, né. Então, essas são áreas em que ali não vai dar mais, não tem a produção específica. E como não tem nenhuma proteção, né, desse sentido de recuperação disso, né, elas só vão aumentando. Então, são áreas em que vai se abrindo, né, dentro desse processo. Eu acho que Ive trouxe também questões importantes desse processo. Como que a gente pode, né, como que existe essa convivência com o semiárido, essas alternativas que têm se colocado, né, as tecnologias sociais, né? E a gente olha para dentro dessa perspectiva que a gente olha também as comunidades a partir daquilo que elas trazem como um conhecimento, né? Um conhecimento ancestral. Então, a importância da gente valorizar esse conhecimento das comunidades, que é a partir da observação, que é a partir da troca entre essas comunidades, mas que vem dos seus antepassados esse conhecimento, né? Então, e aí vão se desenvolvendo novas tecnologias também, né? As cisternas, por exemplo, é uma tecnologia nova que vai se desenvolvendo a partir, né, daquilo que as comunidades vão trazendo, que vão pautando também essas necessidades, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, a questão das agroflorestas, que são trabalhadas nas comunidades, né? Nós temos feito esse processo. Na campanha em defesa do Cerrado, na CPT, a gente tem trabalhado muito a questão da recuperação de nascentes, né? Recuperação e manutenção das nascentes, que é importante dentro desse processo, né? Então, tem várias questões que estão sendo colocadas para nós, né? Nós temos um ambiente, uma realidade, mas há muita resistência a essa realidade que está sendo posta, né? E as comunidades trazem isso. E a gente observa isso mesmo quando nós, da Comissão Pastoral da Terra, registramos conflitos no campo. Tem muito conflito no campo, mas esses conflitos, eles se traduzem na resistência dessas comunidades a esse modelo que avança para elas, né? Então, a importância desse processo das comunidades, né? E eu acho que tem desafio também, a gente fala muito a partir daquele chão que a gente pisa, né, das comunidades tradicionais, mas tem uma questão urbana que precisa ser discutida e precisa ser trazida também dentro desse processo das alternativas, né? Sim, hoje já tem muitas áreas sendo recuperadas, né? Áreas que não são usadas para construções, né? Porque hoje você tem um deserto nas cidades, se a gente for olhar as grandes construções, né? O asfalto, isso tudo parece um deserto, né? E que aumenta também a questão da temperatura. Então, hoje tem alternativas na produção de hortas orgânicas nas zonas urbanas, né? A agroecologia também está sendo divulgada, difundida nesses meios urbanos também a partir dessa realidade que é trazida também para a questão urbana. Então, a gente tem um tempinho curto até fechar esse primeiro bloco, mas acho que é importante trazer, vocês duas são representantes de duas organizações super importantes nesse debate em defesa dos povos nos territórios. E aí, Isolete, primeiro falando da Pastoral da Terra, CPT, historicamente, né, muito antiga já essa organização e faz, de fato, um movimento importante, oferecendo, inclusive, assessoria jurídica em alguns territórios, não é isso? Eu queria que você falasse brevemente como é que é esse trabalho, para a gente, antes de fechar esse bloco, ainda ouvir a Ive também falando sobre a ASA. Então, a CPT ela é uma organização ligada à Conferência dos Bispos do Brasil, mas ela é uma organização ecumênica que trabalha diretamente com os povos, comunidades tradicionais. Em alguns lugares a gente trabalha com comunidades indígenas
e assentamentos de reforma agrária, né? Agricultores familiares também. Então, tem uma amplitude grande nesse processo de atuação. E aí a gente traz esse processo da experiência do direito à terra, ao território, né? A questão da água e também o direito ao trabalho, né? Que é a campanha que a gente tem de combate e prevenção ao trabalho escravo no campo. E que atinge também alguns espaços, algumas zonas urbanas. Então, esse trabalho que a CPT faz é no sentido de que organizar, né, trazer essas populações, né, no seu processo delas ser protagonista. Então, a CPT é um meio de assessorar, de estar junto, né, de caminhar junto com essas comunidades, para que elas possam realmente fazer o seu processo de acompanhamento, né, trazendo aquilo que é do seu, né, desde os seus modos de vida, né, da reprodução desses modos de vida e através de vários meios, como também ter acesso a esse território que é a garantia da sua vida, né? E uma das coisas que a gente também, como eu venho trazendo a importância da questão do Cerrado, nós temos uma campanha nacional em defesa do Cerrado, que é articulada, né? A Ive trouxe aí a questão da PEC também, né? Que é articulada com mais de 30 organizações. Então, esse é um fator importante de colocar a visibilidade do Cerrado, que está sendo tão sacrificado, né, em detrimento principalmente da questão da Amazônia. E como o Ive fala, nós temos uma inter-relação. E o bioma cerrado está no meio dos biomas, né? Então ele se interliga com vários biomas. Então a importância da gente ter isso e pensar nisso, né? Aquilo que Valéria falou e Ive trouxe, não como caixinha. Nós temos um território todo do Cerrado e nós temos os outros biomas que se interligam e são importantes dentro desse processo, como corredores, né? Sim, Ive, fala um pouquinho para a gente da articulação do semiárido brasileiro. Então, a ASA, ela é uma articulação de organizações, né? Mais de 3.000 organizações se articulam em torno da pauta da convivência com o semiárido. Eu, particularmente, sou do Centro Feminista 8 de Março, uma organização sediada em Mossoró. E assim é constituída a ASA, por diversas organizações em cada estado onde nós estamos. Estamos organizadas nos 9 estados do Nordeste e Minas Gerais, atuando nas políticas públicas de convivência com o semiárido, de acesso à água, né, programas de captação de água de chuva. Construímos essa política junto com o governo de captação de água de chuva e descentralização do acesso à água, né? Entendendo que a água para o semiárido ela é fundamental. Então, iniciamos com o programa 1 milhão de cisternas. Essa era a nossa meta, a nossa utopia, o nosso objetivo a ser perseguido. Chegamos lá, já estamos em mais de 1.200.000 cisternas de captação para água de consumo construídas e avançamos, né, para outras ações, o programa Uma Terra e Duas Águas, né, para a gente ter água para produção, que são as cisternas, calçadão, barreiros, para a captação de água de chuva para a produção. Uma ação muito importante, né, para o combate à desertificação é a defesa da biodiversidade. Então, nós temos também o programa de sementes, por entender que a guarda das sementes é a guarda do nosso patrimônio, é a guarda da autonomia dos povos do semiárido. E, assim, a organização das mulheres, né? Estamos aí também desenvolvendo o projeto Quintais das Margaridas, de fortalecimento desse espaço de autonomia das mulheres e que também é um espaço de resistência e combate à desertificação, né? Os quintais são oásis onde as mulheres plantam, produzem, protegem, né, a diversidade e garantem a sua subsistência, a sua vida e fazem comercialização. Então, são ações que estão articuladas na sociedade civil e pautando sempre o poder público, porque a gente acredita que as políticas públicas elas são fundamentais para a gente ganhar amplitude na nossa ação. E então, já com essa deixa que você trouxe, porque a gente tem no próximo bloco uma matéria que traz um pouquinho disso, né, desse movimento das mulheres, da importância das sementes, isso está tudo lá conservado no próximo bloco para você conhecer, viver no semiárido e produzir alimento de forma sustentável e respeitosa com a natureza. Tem alternativa e a gente vai mostrar para você já, não sai daí.
Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Comigo nessa conversa, agora a gente tem Alexandre Pires, diretor de combate à desertificação da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Isolete Wischniewski, economista, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra e articuladora de ações em torno dos trabalhadores rurais e do Cerrado brasileiro. E Ive Aliana Dantas, da coordenação executiva da articulação do semiárido. E, excepcionalmente, hoje o programa está sendo gravado, então por isso nós não estamos recebendo a participação da audiência. Alexandre, que bom que você pôde entrar no programa, que maravilha ter sua participação. Muito obrigada por encaixar a gente aí na sua agenda apertada e que bom que a sua agenda é apertada, voltada para essa questão da desertificação super urgente. Antes da gente trazer a próxima matéria, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre a campanha nacional de combate à desertificação, que foi lançada ano passado, com a cobertura do Canal Saúde. A quantas anda, como é que ela vai e qual a importância dela nesse momento? Maravilha, Yasmin. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre muito bom participar dos programas do Canal Saúde. A campanha Terra, Floresta, Água de enfrentamento à desertificação e à seca, para nós está sendo um sucesso muito grande, principalmente por essa parceria que a gente construiu do Ministério do Meio Ambiente, através do nosso departamento, com o Canal Saúde da Fiocruz. Então, agradeço muito essa possibilidade de parceria. A gente está num momento muito potente da campanha, com a produção de vídeos documentários sobre experiências exitosas e bem-sucedidas de convivência com o semiárido, de gestão da terra, da água, da biodiversidade da caatinga, de trabalhos de geração de renda, mostrando que o semiárido é um lugar próspero e um lugar que, com as oportunidades e com as possibilidades de investimento do Estado, de investimentos públicos, é possível se viver com dignidade. E é essa a mensagem que a gente quer construir com a campanha, mostrando a viabilidade desse território e que o combate à desertificação se faz com a ação de política pública e com conhecimento para que as pessoas possam fazer cada vez melhor a gestão dos recursos naturais disponíveis nesse ambiente. Muito bom te ouvir, Alexandre. Vamos ver a próxima matéria e aí a gente agrega essas questões todas que você está trazendo e mais o que a gente vai ver nessa experiência. Para onde apontam as soluções na convivência respeitosa com a natureza das regiões mais secas do nosso país? Você vai conhecer um caminho na reportagem que a gente traz agora. Sebastião Alves é agricultor. Mora em Ouricuri, Pernambuco. Ele, a esposa e os 3 filhos. Na foto da família, sorrisos. Só que nem sempre foi assim. Quando a gente era criança, meus pais viveram muitas coisas, né? Na época, a gente fazia aquela agricultura convencional. A gente percebeu que, ano após ano, a produção estava diminuindo. Então, a gente ficou, digamos, no popular, numa sinuca de bico. Eles precisaram abandonar a terra. Ele que foi primeiro. Aí, com 3 meses, ele mandou buscar eu com o nosso primeiro filho que a gente teve. Marilene conta que foram 2 anos tentando se adaptar à nova vida. Não conseguiram. Pouco tempo depois, eles retornaram ao ponto de partida, mas com uma nova perspectiva de produção. Fazendo uma agricultura sustentável. E aí a gente foi aprendendo e foi colocando isso em prática. E aí começaram a praticar essa agricultura de base agroecológica, essa convivência com o semiárido, e aí os resultados foram vindo, né? E aí, enquanto jovem, né, eu e meus irmãos, né, a gente percebeu que, essa é uma agricultura bem viável para a gente. A gente pode permanecer aqui no campo de forma digna, porque justamente é ambientalmente correto, é economicamente viável e é socialmente justa, né? No semiárido brasileiro, a agroecologia se configura como uma estratégia de convivência com a semiaridez. Atualmente, o sítio Semente, da família do Sebastião, opera como sistema agroflorestal. Eles foram contemplados pelo governo federal com uma cisterna de 52 mil litros, através do programa de cisternas. Isso foi um divisor de água da família, né? A cisterna é algo sagrado aqui no semiárido, né?
ela que traz, digamos assim, a vida mesmo, né? Chove muito no semiárido, mas o que acontece, né? Não tem a captação de água, não tem o armazenamento dessa grande quantidade de água. E a cisterna possibilitou a gente armazenar essa água e foi justamente esse elemento que possibilitou. No período de seca, a gente está produzindo hortaliça, produzindo coentro, alface, tomate. Além de estar produzindo com abundância, melhorando o solo, melhorando a vida da família, também a gente está combatendo uma coisa que está preocupando não só o Brasil, mas o mundo, né? Que é a questão da desertificação. Em Solânia, município da Paraíba, a Terezinha da Silva fundou um banco de sementes para preservar a biodiversidade da caatinga na sua região. Oi, minha gente. A minha vizinhança aqui, eu tenho um banquinho de semente, é para nós todos. Não carece vocês comprar e nem carece se preocupar. A preocupação que eu quero de vocês é quando vocês fizerem a semente, vocês tragam de volta. Vocês tragam uma garrafa, 2 garrafas, porque vai dar para outros agricultores que estiver precisando. Tá vendo? Já vem até com o selinho que veio de outra comunidade, porque ele estava faltando para mim desse, aí outra comunidade de outro banco já passou para cá. Terezinha e as 2 filhas fazem parte de um movimento de mulheres que lutam por reconhecimento na agricultura e pela preservação da biodiversidade da caatinga. Se a gente cortar uma árvore para fazer lenha e não plantar outra, a gente já perde essa harmonia dessa agroecologia e da diversidade das plantas. A gente precisa ter essas plantas. A família também foi contemplada pelo programa de cisternas do governo federal. Mas Terezinha e as filhas revelam que todos os frutos colhidos são resultado da luta do movimento de mulheres da região. Se as mulheres e os homens que estão lá naquela frente daquele sindicato ou de uma associação não for participar, né, dizer quantas famílias tem, que falta isso, falta aquilo, não chega. Como é que o governo federal vai enxergar nós aqui se nós não sair para buscar? Então a gente precisa sair. E quem está saindo mais são as mulheres. É a minha primeira cisterna e a minha única, né? Que eu tenho aqui para guardar água. Foi uma bênção de Deus. Muito, né, mãe? Mudou demais. Hoje os nossos filhos não sabem o que é pegar um balde d'água lá numa cacimba. Eu digo que eu sou uma mulher rica porque eu estou em vários espaços, levando a minha voz, né? Levando a nossa experiência, que quando eu saio daqui para Brasília, ou daqui para Bahia, ou daqui para qualquer lugar, a gente não vai levar só a minha voz. Eu não vou levar só a minha voz, entendeu? Vamos levar vozes das mulheres que estão aqui nesse território, construindo a agroecologia. Alexandre, já trazendo aqui uma fala que eu achei interessante do Guilherme, que ele fala que permanecer no campo é de forma digna, porque é justamente justo ambientalmente, correto economicamente, viável e é socialmente justo, né? E aí tem a fala também da dona Terezinha, se não me engano, falando da importância desses movimentos no território para que se faça chegar ao governo federal onde estão as demandas, ou seja, a população local não é vítima, ela é mobilizadora de ações. Como é que está esse diálogo do governo federal com os anseios dessas comunidades locais? Então, esse vídeo, que é um dos documentários também, Sim. dessa reportagem, que traz um dos documentários nossos da campanha com o Guilherme, que é o documentário chamado Doutores da Terra. Eu convido as pessoas a procurarem no YouTube do Ministério do Meio Ambiente e ver esse depoimento e essas informações que o Guilherme traz de forma muito precisa e muito humana, vamos dizer assim. Mas, Yasmin, na verdade, a gente tem um processo muito importante, que é a Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Essa comissão foi criada em 2008 pelo governo do presidente Lula, foi paralisada nas gestões dos governos passados, entre 2016 e 2022, e ela foi retomada agora em 2025. A gente reinstalou a comissão no dia da Caatinga, dia 28 de abril, em Brasília, e esse tem sido o espaço que nós estamos querendo construir de forma direta de um processo de escuta e participação da sociedade civil, dos movimentos sociais. Essa comissão foi recriada por um decreto presidencial nesse governo, que ela tornou-se paritária, ou seja, nós temos 21 membros da sociedade civil, 21 membros do governo, o que faz com que a gente construa e constitua esse espaço como um espaço de escuta das organizações e movimentos sociais que participam dessa comissão. Lembrando que também nós temos espaços dentro dessa comissão que são ocupados por povos e comunidades tradicionais, porque para nós, além da representação
das lideranças dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, ter a escuta direta dos próprios povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, e outras comunidades, como as comunidades de Fundo Fecho de Pasto, nesta comissão, é algo que sinaliza para esse processo de escuta e de participação direta por parte das organizações e movimentos sociais. Agora, Ive, é muito interessante a ideia do banco de sementes, né? Que logicamente não é o único que existe no Brasil. A gente vai vendo os territórios, o quanto que isso se propaga, e que bom que se propaga, né? Garantindo ali a preservação de algumas sementes crioulas, inclusive. E aí a importância desse movimento na base, né? O que representa esse banco de sementes? Só para quem está em casa desavisado entender a grandeza disso. Yasmin, eu acho assim, a questão das sementes fundamental nesse debate que nós estamos tendo aqui sobre combate à desertificação, né? E essa é uma estratégia que as famílias, os homens e as mulheres do semiárido e de todos os outros biomas, com certeza, têm, historicamente, né? Se você for numa casa de algum agricultor ou agricultora, você vai olhar para o telhado, você vai encontrar uma garrafinha presa lá no telhado, uma garrafinha PET com semente de feijão, de milho, de sorgo, ou das sementes da caatinga, né? E aí esses bancos ou essas casas de sementes, né? Aí tem várias denominações, algumas regiões chamam bancos, outras casas, tem um pouco essa função, né? De guarda e de multiplicação. Semelhante a um banco financeiro. Você guarda e quer que aquele dinheiro se multiplica, você pega emprestado, depois você devolve com juros. Então, as casas e os bancos de sementes comunitários ou familiares funcionam assim. Você guarda, no ano seguinte, na época do plantio, você pega, planta, e aquele seu plantio, né, daquela safra daquele ano, você guarda um pouquinho para devolver para o banco para o próximo ano. E aí, construir essa cadeia, né, de proteção da biodiversidade. Então, acho que a estratégia das casas de sementes, sejam familiares, sejam comunitárias, elas são fundamentais, né? E a ASA construiu o programa de sementes estruturado nisso, né? E multiplicar, e fortalecer, e ampliar a capacidade das casas ou de estimular o desenvolvimento de casas e bancos de sementes nas comunidades, são inúmeras, espalhadas pelo semiárido, guardando e protegendo a nossa biodiversidade, os produtos alimentares, mas também a biodiversidade da caatinga. Isolete, o Sebastião ele fala dessa nova perspectiva, que na verdade, no meu entendimento, é uma perspectiva antiga, é retomar um pouco o passado na forma de produzir, né? Eu te pergunto o seguinte, como disse Krenak, citando um outro autor no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, parece que é mais fácil acabar com o planeta do que com o capitalismo, da forma como ele está posto, né? Então, como é que a gente consegue pensar nessa produção de base agroecológica e dentro de uma demanda de commodities de monocultura, né? Ou seja, existe aí um confronto que precisa ser olhado em algum momento antes que acabe o planeta Terra, né? Estamos caminhando para viver de forma incômoda no planeta Terra, né? Eu acho que é importante isso que Ive fala, né, da questão das sementes. Eu queria complementar porque eu acho que tem é uma questão cultural, né? Então o povo reproduz a semente, né? Divide. Aí nós temos as feiras das sementes, nós temos as festas das sementes. Então traz todo esse processo cultural também nisso, né? Assim, o modelo capitalista em si, ele é depredador, né? Assim, então, nós temos nesse modelo de agricultura hoje que ele traz essa perspectiva, né? Como eu falei anteriormente, né? Os povos, as comunidades, eles têm esse conhecimento ancestral. A importância da gente continuar com esse processo, né? Quando a gente fala das sementes, né? Em muitos lugares nós temos os guardiões das sementes, né? Em cada lugar tem uma denominação diferente, mas é nesse sentido de preservar aquilo que é de mais precioso dessas comunidades, né?
Eu lembro que, olhando o Brasil, mas eu fui para Moçambique uma vez e quando fala na questão das sementes, o povo lá, né, assim, mexeu nas sementes, mexeu na vida deles, né, assim. É a mesma coisa como aqui no Brasil, né, quando a gente mexe nos territórios das comunidades, assim, eu escutei do Seu Nego lá no Cerrado do Oeste Baiano, ele falava assim, ó, o Cerrado é minha vida, se o Cerrado morrer, eu também morro, então eu preciso defender o Cerrado, eu dou a minha vida pelo Cerrado, né, então acho que tem esse processo que as comunidades trazem muito forte a partir daqueles conhecimentos que eles têm. E também eu acho que é importante, né, dentro desse processo das políticas públicas, de desenvolver essas tecnologias a partir desse conhecimento, né? Como envolver essas comunidades na construção de novas tecnologias que vêm a partir desse conhecimento ancestral, né? Dessas questões que a gente vai trazendo, né? A gente tem esse processo mais amplo, né, do agronegócio que vem impactando as comunidades, né? Quando a gente fala assim, também tem algumas alternativas que se colocam frente a isso, né? Mas é um conjunto de questões que precisam ser articuladas, né? A Alexandre está aqui do Ministério do Meio Ambiente, né? A gente sempre fala que esse processo dentro das políticas públicas, ele tem que ser amplo e tem que ser interministerial, não pode ser só a partir de um ministério, né? Nós temos aí a questão da demarcação das terras indígenas, dos territórios das comunidades tradicionais, que precisa garantir. Então, esse processo que a gente fala, né, a campanha contra a desertificação, ele também tem que vir articulado com esse processo da garantia desses direitos territoriais, socioterritoriais que as comunidades têm, né? Então, é um conjunto de questões que precisam ser garantidas para que a gente continue a ter vida, né? E como fala na Igreja Católica, vida em abundância, né? Sim. Então, trazendo também essa parte da religiosidade da população, que é muito forte também. Então, também tem isso, né? Assim, quando a gente fala do cuidado da semente, né? Tem essa questão cultural, mas tem essa questão religiosa, né? Assim, é esse espírito que traz para dentro das comunidades, que move as comunidades. Sim. Alexandre, quer comentar? Eu quero. Foi Eu citado. achei bem interessante essa fala da Isolete e da Ive, e me remete a uma perspectiva que eu acho que é muito importante a gente fazer um destaque, que é isso, do ponto de vista ancestral, a relação da sociedade com a natureza, ela sempre foi construída numa harmonia. O modelo de desenvolvimento capitalista, o modelo da agricultura moderna, foi desconstruindo ou construindo uma nova visão sobre os modos de produção das populações tradicionais, da população camponesa, das populações indígenas e quilombolas, classificando esse modo de produção como um modo atrasado, como um modo da ausência de saberes, de ciência, de conhecimento, de tecnologias. E nós estamos num momento de crise ambiental, climática, de crise alimentar, de uma série de crises na sociedade que mostram a necessidade de retorno a um modo de produção e de valorização do modo de vida das populações tradicionais, que é onde a gente encontra saberes ancestrais extremamente ricos, que são base hoje para poder a gente pensar de como é que é essa reconexão da relação humana com os bens comuns, né, com a terra, com a água, com a floresta, com essa nossa biodiversidade. Ela é importante para um retorno de um equilíbrio planetário, de um equilíbrio ecológico, de um equilíbrio da relação da sociedade com a atividade produtiva, com o consumo. Então, eu acho que pensar um pouco nessa perspectiva é fundamental. E eu acho que a ministra Marina sempre reafirma algo para nós, enquanto equipe, né, que está lá no Ministério do Meio Ambiente, quer dizer assim, olha, nós precisamos olhar para as experiências concretas da sociedade civil que estão sendo desenvolvidas pelos movimentos sociais e, obviamente, fazer com que essas experiências se transformem em política pública. Eu acho que um dos grandes exemplos disso é o exemplo do programa de sementes do semiárido, que a ASA coordena, que tem mais de 1.000 casas comunitárias de sementes crioulas espalhadas pelo semiárido. O programa de cisternas é uma outra experiência extremamente exitosa que nasceu no seio da sociedade e que hoje é política pública, né? Então, de fato, acho que um dos desafios para que a gente possa avançar numa agenda mais qualificada e atendendo às demandas da sociedade é a gente pensar também
nessa sinergia de ações dentro do governo para que a gente possa avançar no atendimento às demandas que a sociedade apresenta para nós enquanto governo, né? E aí, Alexandre, me vem aqui à cabeça uma imagem assim, né, de que nem tudo que o governo federal está fazendo nesses espaços vai aparecer na grande mídia comercial, vai ser exibido como uma possibilidade panfletária política para as próximas eleições. Mas quem vive nesses espaços está recebendo essas políticas e crescentemente vendo ecoar as suas demandas, né, Ive? Aí trago para você refletir um pouquinho sobre isso também, né? Que nem sempre uma ação política, seja de quaisquer esferas de governo, vão aparecer e vão ser retornadas em votos nas próximas eleições. Isso muitas vezes limita a capacidade, a possibilidade de chegada das políticas de fato no território, né? O que é lamentável. Pode falar, Alexandre. Eu acho, Yasmine, que isso é resultado do processo democrático que a gente vive. Né? Ou seja, o Estado assume o papel ou o governo assume o papel de colocar em prática aquilo que é demanda, o que é a política pública, mas isso não obriga as pessoas, obviamente, a terem que retornar isso em voto para o governo. O governo está fazendo o seu papel, do qual foi delegado pela sociedade para fazer. Agora, de fato, nós precisamos de uma consciência na sociedade, que é uma consciência de que se compreenda cada vez mais e melhor, de que as decisões sobre implementação de políticas públicas, a destinação de recursos para políticas públicas está necessariamente relacionado a quem está no poder. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, o que foi a Política Nacional de Combate à Desertificação, entre 2016 e 2022, ela ficou completamente paralisada. E ela ficou paralisada porque não era prioridade dos governos do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro. E ela foi retomada em 2023 por uma decisão do presidente Lula, né? Da nossa ministra Marina. O programa de cisternas é outro programa que ficou completamente paralisado nos governos de Michel Temer e de Bolsonaro, e que só retomou em 2023, inclusive de forma bastante empolgante, de forma bastante robusta, né? São mais de 60 mil famílias que já tiveram acesso às tecnologias de cisternas de captação de água de chuva. Então, eu acho que a gente pode dizer com isso que bom que a gente vive num momento democrático do Brasil, né? Retomando e fortalecendo a nossa democracia, mas existe um desafio que é como também chegar com as políticas públicas junto às comunidades, junto à população que precisa e que tem o direito a ter o acesso a esses recursos e essas ações do Estado brasileiro, mas que se tome conhecimento e consciência de que essas ações e os recursos destinados são em função do projeto político que está no governo. Isso é importante que a gente reafirme, né? Para que a sociedade tenha cada vez mais consciência disso. Sim, com certeza. Gente, eu quero fazer uma última rodada antes de terminar o programa. A gente está com um tempo bem curtinho. Ive, eu começo com você. Se quiser comentar rapidamente, trazer uma perspectiva de futuro que a ASA está vislumbrando nesse momento. Certo. Eu acho que uma coisa bastante importante a gente pensar é que as políticas, elas transformam a vida das pessoas, né? E a população consegue compreender isso, que a partir das políticas que se transforma a vida das pessoas para melhor ou para pior, nós teremos, né, uma sociedade cada vez mais com capacidade, né, de discernir em que momento a minha vida melhorou e em que momento a minha vida retrocedeu, né? Não é demais a gente pensar e refletir, principalmente pensando agora nesse tema do combate à desertificação, e ele tem uma influência direta sobre a produção de alimentos no Brasil, que o país estava no mapa da fome e saiu do mapa da fome num período muito rápido. E isso tem a ver com política pública, né? Com mudar a vida das pessoas para melhor. E aí, nesse sentido, né, a ASA se constrói e constrói a sua trajetória. Nós são 25 anos de articulação da sociedade civil, buscando a autonomia dos povos do semiárido, construindo essa mudança de paradigma
de visão do que é ser o semiárido. E nós temos um grande desafio, nós enquanto ASA, acho que Alexandre enquanto governo, Isolete enquanto Comissão Pastoral da Terra, ocupar os espaços da comunicação, né? Como que a gente consegue cada vez mais, e a Fiocruz é esse parceiro importante também, né, de levar esses temas que não chegam nas grandes mídias, mas que são temas fundamentais para a construção de um Brasil mais justo, mais vivo, mais solidário, né? Eu acho que o nosso desejo agora, nossos planos futuros, nós temos um projeto aí em construção, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com esqueci agora, os nossos parceiros, a Alexandre vai me ajudar, a Rede Cerrado, né, na perspectiva do combate à desertificação, né, de trabalhar e implementar cada vez mais agroflorestas, pensando na recuperação da caatinga, mas também na produção de alimentos, né? Então a gente está nessa nova perspectiva e, claro, avançar cada vez mais para a universalização do acesso à água, né? Então esse é o nosso desejo, a nossa meta, e aproveito também para agradecer essa importante oportunidade, né, de estarmos juntos aqui, pensando sobre o combate à desertificação, mas pensando principalmente sobre as estratégias que os povos do semiárido, né, nós temos que colocar as pessoas na centralidade desse tema. Ive, com a sua fala eu encerro o programa. Infelizmente o tempo passa rápido e a gente já tem que encerrar, mas eu quero agradecer imensamente Isolete e Ive, e em especial Alexandre, que entrou aqui no meio do programa, mas entrou e trouxe falas importantes para esse tema tão relevante para a gente, né? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros, se você quiser. Aliás, se você puder compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece, toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.